Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cristiane Nascimento e hoje nós vamos falar sobre diagnóstico prévio jurídico. Já deixa seu like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você acompanhar este e os próximos conteúdos. Inclusive, eu tenho aqui no canal o quadro comentando os artigos da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Então vem estudar comigo, acompanhar todo o conteúdo, os vídeos, deixar seus comentários e o seu like para ajudar este vídeo a chegar para mais pessoas, para eles virem estudar também aqui. O diagnóstico prévio jurídico é uma análise que você faz antes de você implementar a solução para o seu cliente, estando ele em recuperação judicial, com algum problema jurídico empresarial, seja para qualquer área, é importante que você faça um diagnóstico prévio jurídico. E o objetivo desse diagnóstico é você identificar a causa raiz do problema, daquele problema que o cliente te relatou, e identificar as melhores soluções para serem implementadas. É extremamente importante você fazer esse diagnóstico para que você possa, de fato, implementar uma medida eficiente para resolver o problema do seu cliente a longo prazo, não só naquele momento. Você identifica a causa raiz do problema, você certamente vai encontrar a solução correta para resolver aquela situação, aquele cenário. Nesse diagnóstico prévio jurídico, você tem que ter uma visão multidisciplinar para de fato encontrar a causa raiz do problema. Vamos considerar aqui que o cliente apareceu pedindo uma recuperação judicial, querendo uma recuperação judicial. Mas será que ele precisa de uma recuperação judicial? Como que a gente analisa isso? Nós analisamos fazendo um diagnóstico prévio jurídico para identificar se ele preenche os requisitos legais, se realmente a recuperação judicial é a melhor solução, se ele tem condições de se manter num processo de recuperação judicial. Importante, o diagnóstico prévio, dependendo do problema que o cliente te relata, ele não consegue ser conclusivo se ele não vier acompanhado de um diagnóstico econômico-financeiro da empresa. Ou seja, o contador, o financeiro daquela empresa, ele vai precisar elaborar um laudo analisando as condições, as atuais condições econômico-financeiras daquela empresa, para que com este elemento você possa concluir ali o seu diagnóstico prévio jurídico. Então as duas coisas, elas andam em conjunto, tá? Então você precisa de um diagnóstico prévio econômico-financeiro para que você possa, por exemplo, apurar se aquela empresa está em uma crise econômico-financeira, se a recuperação judicial é o melhor caminho, se a recuperação extrajudicial é o melhor caminho, se a renegociação com os credores de forma extrajudicial é o melhor caminho, ou se ela consegue renegociar com os credores através das câmaras empresariais. Tudo isso é apurado dentro de um diagnóstico prévio. Se ela tem a capacidade de se manter ativa no processo, de arcar com as custas, de arcar até com os honorários do advogado, se a empresa está em crise econômico-financeira, por exemplo, para pedir uma recuperação judicial, se aquela medida judicial que você selecionou realmente vai resolver o problema daquela empresa. E atenção aqui, quando você fizer essa análise, esse diagnóstico prévio jurídico, você precisa ter uma visão multidisciplinar. Então, a identificação da causa raiz também depende da sua visão multidisciplinar, que é além de você olhar para todas as áreas do direito de forma interdisciplinar, para identificar a causa raiz do problema, como, por exemplo, olhar se aquele problema está conectado numa área penal, numa área ambiental, numa área civil, se ele está conectado na área empresarial, família. Tudo isso você precisa analisar para ver os impactos, apurar os impactos daquele problema. E uma outra coisa, além dessa parte jurídica, você também tem que olhar para o mercado. Então, aquela empresa está em crise econômica, mas como que está o mercado daquela empresa? Será que ela vai se sustentar numa recuperação judicial? Ela vai se sustentar
enquanto se resolve, desenrola esse problema, ela vai conseguir se manter ativa no mercado? Então, tudo isso precisa ser avaliado antes de fato você escolher qualquer medida, achar que é qualquer medida, e implementar, e lá na frente você falar, poxa, não era exatamente esse problema que eu deveria resolver um problema mais profundo, precisaria resolver um problema mais profundo daquela empresa. Então, no meio do caminho, acaba que no meio do caminho você começa a resolver problemas que você deveria ter identificado lá no começo. E esses pequenos problemas que você vai encontrando no meio do caminho, eles estão maiores do que se você tivesse identificado no começo. É por isso que é tão importante você fazer o diagnóstico prévio jurídico antes de você colocar em prática suas estratégias, colocar em prática suas técnicas de negociação, seu conhecimento jurídico, avaliar o problema, identificar a causa raiz do problema, identificar as melhores soluções para depois você seguir para a fase de implementação daquelas soluções que você identificou. Pode ser que essas soluções dê resultado? Pode ser que lá na frente, no seu planejamento estratégico, você mude alguns pontos, você se depare com novos problemas, e aí sim você vai ajustando, mas você já sabe o caminho que você vai percorrer, você já tem mapeado isso, você evita ser pego de surpresa. É por isso que é realmente importante você ter esse cuidado, este zelo, quando o cliente apresenta um problema para você. Bom, como esse diagnóstico prévio jurídico ele é construído? É importante você saber o histórico da empresa, saber a atual condição econômico-financeira da empresa, você entender, relatar, descrever aquilo que o cliente está te passando, né? Você pode anotar, você pode filmar, você pode gravar a conversa. Vou dar um exemplo de um diagnóstico prévio jurídico para recuperação judicial. Você vai colocar o histórico da empresa, a situação econômico-financeira dela, quais são os ativos, os passivos, se tem bens essenciais, se os credores tomaram alguma medida em relação à empresa, se os credores estão tentando retirar bens da empresa, se a empresa preenche os requisitos legais, se é um grupo econômico, é uma empresa só, tudo isso conta para o diagnóstico prévio e esses pontos de acordo com a situação que você tem em mãos. E para facilitar você ter em mãos o diagnóstico prévio jurídico, eu disponibilizo o meu modelo no curso Destravando a Recuperação Judicial. Eu vou deixar aqui na legenda deste vídeo o link do curso Destravando a Recuperação Judicial, que é um curso de curta duração com 25 aulas para você aprender recuperação judicial de forma estratégica. E lá eu ensino recuperação judicial com passo a passo. Você aprende as estratégias em cada etapa do processo. Para esse curso, são estratégias fundamentais para você atuar nos processos de recuperação judicial. Então, para cada etapa do processo, eu listo as estratégias que você pode adotar no processo de recuperação judicial, além dos bônus, incluindo o modelo de diagnóstico prévio jurídico. Eu deixei o link do curso aqui na legenda deste vídeo, é só você clicar para saber mais e saber a programação do curso. São 25 aulas objetivas de curta duração para você realmente aprender como funciona um processo de recuperação judicial do absoluto zero. Se quiser, eu posso te mandar o link também, é só você comentar aqui nesse vídeo, eu quero o link, que eu te mando para você conhecer de perto o curso Destravando a Recuperação Judicial. Você já usava o diagnóstico prévio jurídico nos seus casos? Deixa aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.